Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem caminhar numa paz que você não consegue alcançar? Por que elas atravessam tempestades e ainda assim permanecem firmes, enquanto você se sente afundando mesmo em águas rasas? Não é sorte, não é privilégio, não é que a vida delas seja mais fácil. É algo muito mais profundo, algo que acontece num lugar que ninguém vê, dentro da mente delas. E hoje eu quero te contar uma história que talvez mude a forma como você enxerga a sua própria vida. Uma história de um homem chamado Felipe, um apóstolo de Jesus, que entendeu algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para descobrir. Algo que Jesus ensinou, mas que poucos realmente praticam. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje não é só mais um ensinamento. É uma chave, e essa chave pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. Felipe era um homem simples, pescador, mãos calejadas, cheiro de mar na roupa. Ele não tinha diploma, não tinha dinheiro, não tinha influência. Mas ele tinha algo que muitos homens poderosos nunca tiveram. Ele tinha sede de verdade. Quando Jesus o chamou, Felipe não hesitou. Largou tudo, deixou as redes, deixou a segurança, deixou o conforto do conhecido e começou a caminhar com o Mestre. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Caminhar ao lado de Jesus não significava que Felipe entendesse tudo. Pelo contrário, ele tinha dúvidas, ele tinha medo. Ele tinha aquela voz interna que todos nós temos, aquela voz que sussurra: será que eu sou capaz? Será que isso é real? Será que vai dar certo? E foi justamente nesse ponto, nesse campo de batalha invisível dentro da mente de Felipe, que Jesus começou a trabalhar. Porque Jesus sabia de uma coisa que a gente demora muito para aprender. A verdadeira transformação não acontece do lado de fora, acontece dentro, na mente, no coração. No lugar onde nascem os pensamentos que vão determinar quem você é e onde você vai chegar. Escuta isso com atenção. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus disse algo que a religião tentou esconder por séculos. Ele disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos. Não de fora, não das circunstâncias, não das pessoas, de dentro do coração, da mente. Jesus estava dizendo: o problema não é o mundo lá fora, o problema é o mundo aqui dentro. E enquanto você não entender isso, você vai viver preso numa guerra que você nem sabe que está lutando. Felipe aprendeu isso da forma mais difícil. Ele viu Jesus multiplicar pães, viu cegos enxergarem, viu paralíticos andarem. Mas mesmo assim, quando Jesus foi preso, quando tudo parecia perdido, Felipe fugiu. Por quê? Porque a mente dele ainda não estava renovada. Ele ainda acreditava que a vitória dependia das circunstâncias externas. Ele ainda não entendia que a batalha verdadeira é travada aqui, no campo invisível dos pensamentos, das crenças, das palavras que você repete para si mesmo quando ninguém está olhando. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você vai à igreja, você ora, você lê a Bíblia. Mas na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e você abre os olhos, a primeira coisa que vem na sua mente não é fé, é medo, é ansiedade, é aquela sensação pesada de que você não vai conseguir, de que a conta não vai fechar, de que o relacionamento não tem mais jeito, de que você está preso numa vida que você não escolheu e não sabe como sair. E você ora pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas Deus está tentando mudar você. Porque Ele sabe que se Ele mudar só as circunstâncias, você vai voltar a cair. Mas se Ele mudar a sua mente, nada vai poder te derrubar. Pensa nisso. Jesus não disse: eu vim para resolver os seus problemas. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Verdade. Não milagre instantâneo, não fórmula mágica.
Verdade, porque a verdade tem o poder de quebrar as correntes invisíveis que prendem a sua mente. E quando a sua mente é liberta, você começa a ver o mundo de outra forma. Você começa a agir de outra forma. Você começa a viver de outra forma. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu com Filipe depois da ressurreição. Ele não era mais o mesmo homem. Algo mudou dentro dele. Não foi só que ele viu Jesus vivo de novo. Foi que ele finalmente entendeu o que Jesus tinha tentado ensinar o tempo todo, que a vida não é controlada pelas circunstâncias. A vida é controlada pela mente, pelos pensamentos que você alimenta, pelas palavras que você declara, pela verdade em que você escolhe acreditar. E Filipe começou a praticar isso. Ele começou a capturar cada pensamento, cada dúvida, cada medo, e ele comparava esse pensamento com a palavra de Jesus. Se o pensamento não alinhava com a verdade, ele rejeitava. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. E com o tempo, a mente dele foi sendo renovada, transformada, e ele começou a fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Não porque ele era especial, mas porque ele aprendeu a pensar como Jesus pensava. Agora olha para a tua vida. Quantos pensamentos você aceita sem questionar? Quantas crenças você carrega que não são verdade, mas você acha que são porque você ouviu isso a vida inteira? Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir. Deus não se importa comigo. Essa é a minha cruz. Eu nasci assim. A minha família sempre foi assim. Mentiras, todas mentiras. Mas você repete essas mentiras todos os dias e elas se tornam a sua realidade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, completamente, totalmente. Mas a liberdade começa na mente, porque você pode sair da prisão física e ainda estar preso mentalmente. Você pode ter dinheiro no banco e ainda viver na mentalidade de escassez. Você pode estar num relacionamento saudável e ainda se sentir sozinho porque a sua mente está presa no passado, nas feridas, nas mágoas. E aqui está a verdade que poucos pregadores têm coragem de dizer. Deus não vai fazer por você o que Ele já te deu poder para fazer. Ele não vai renovar a sua mente enquanto você continua alimentando ela com veneno. Ele não vai plantar paz no teu coração enquanto você rega as sementes de amargura todos os dias. Ele te deu a ferramenta, Ele te deu a palavra, Ele te deu o Espírito Santo. Mas você precisa usar, você precisa praticar, você precisa lutar. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, levando cativo, não deixando solto, não aceitando qualquer coisa que vem, levando cativo, capturando, interrogando, rejeitando o que não é verdade, substituindo com a palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo prático, porque isso não pode ficar só na teoria. Você acorda de manhã e o primeiro pensamento que vem é: eu não aguento mais esse trabalho. Esse é o pensamento. Agora você tem uma escolha. Você pode aceitar esse pensamento e deixar ele controlar o teu dia. Ou você pode capturar ele e dizer: espera aí, isso é verdade? Ou é só cansaço? Ou é só medo? Ou é só frustração? E então você substitui. Deus tem um propósito para mim nesse trabalho. Ele está me preparando, Ele está me sustentando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você faz isso uma vez, parece que não mudou nada. Você faz isso 10 vezes, ainda parece fraco. Mas você faz isso 100 vezes, 200 vezes, todos os dias, toda hora, e alguma coisa começa a mudar. A mente começa a se reprogramar. As sinapses começam a criar novos caminhos. A fé começa a crescer. E, de repente, você percebe que aquele trabalho que você odiava agora
não te controla mais. Você tem paz, você tem propósito, você tem clareza. E não estou dizendo que você tem que ficar num lugar tóxico para sempre. Estou dizendo que enquanto você estiver lá, você não precisa ser escravo das circunstâncias. Você pode ser livre por dentro, mesmo quando por fora as coisas ainda não mudaram. Porque a liberdade verdadeira não depende do ambiente, depende da mente. Agora deixa eu te falar sobre os inimigos da mente renovada. Os bloqueios que impedem a maioria das pessoas de experimentar a liberdade que Jesus oferece. E o primeiro deles é o medo. Medo do futuro, medo de falhar, medo de perder, medo de não ser amado, medo de não ser suficiente. E o medo é poderoso porque ele parece real, ele parece lógico, ele se disfarça de sabedoria. Eu só estou sendo realista, você diz, mas Jesus olha para você e diz, não é realismo, é incredulidade. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor lança fora, não convence, não argumenta, lança fora. E quem é esse amor? Jesus. A verdade de que você é amado, de que você não está sozinho, de que Ele está com você, de que Ele já venceu. E quando você deixa essa verdade entrar na tua mente, o medo não tem mais espaço. Ele é expulso, ele é lançado para fora. O segundo inimigo é a culpa. A voz que te lembra de tudo que você fez de errado, de todas as vezes que você falhou, de todas as pessoas que você machucou. E a culpa te mantém olhando para trás, preso no passado, incapaz de avançar. Mas Jesus disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Toda, não algumas, toda. Mas você precisa aceitar esse perdão, você precisa soltar, você precisa parar de se punir por algo que Deus já perdoou. O terceiro inimigo é a dúvida, aquela voz que diz, será que Deus realmente se importa? Será que isso funciona mesmo? Será que eu não estou me enganando? E a dúvida é perigosa porque ela corrói a fé lentamente. Pedro experimentou isso. Ele estava andando sobre a água, algo impossível, mas enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele conseguiu. Mas no momento em que ele olhou para as ondas, para as circunstâncias, para o vento, ele começou a afundar. Mateus, capítulo 14. A dúvida não afunda você instantaneamente. Ela te puxa para baixo devagar, até que você percebe que está afogando. O quarto inimigo é o ressentimento, a mágoa, a ofensa que você carrega de alguém que te machucou. E você acha que ao guardar essa mágoa você está se protegendo, mas na verdade você está se envenenando. Jesus foi claro, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. É soltar o peso. É escolher a liberdade. É dizer, eu não vou deixar isso me controlar mais. E o quinto inimigo é a preocupação, a ansiedade. O hábito de viver no futuro tentando controlar o que você não pode controlar. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta. Você não foi feito para carregar o peso de amanhã hoje. Você não tem graça para amanhã hoje. Você tem graça para hoje. E quando você aprende a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle, a ansiedade perde o poder. Agora, como você combate esses inimigos? Como você renova a mente na prática? Deixa eu te dar um caminho. Um treinamento espiritual. Não é complicado, mas exige disciplina. Exige que você escolha todos os dias lutar pela tua mente. Primeiro passo, guarda a entrada.
Presta atenção no que você coloca dentro da tua mente. Música, série, conversa, notícia, rede social. Tudo isso molda o teu pensamento. Se você passa o dia inteiro consumindo conteúdo negativo, violento, vazio, como você espera ter paz? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso. Escolha isso. Segundo passo. Cria momentos de silêncio. Desliga o celular. Desliga a TV. Senta num lugar quieto e simplesmente respira. E ora. Não uma oração decorada. Uma conversa real. Deus, eu preciso de Ti. Eu não consigo fazer isso sozinho. Renova a minha mente. Mostra-me a verdade. E espera. Escuta. Porque Deus fala no silêncio. Ele fala no sussurro. Mas você precisa parar de correr para ouvir. Terceiro passo. Declara a verdade em voz alta. Isso pode parecer estranho, mas tem poder. Quando você fala a palavra de Deus em voz alta, você está treinando a tua mente e o teu espírito. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Eu sou perdoado. Eu sou livre. Eu posso todas as coisas em Cristo. Deus tem um plano bom para mim. Ele está comigo. Ele não me abandonou. Repete isso todos os dias. De manhã à noite, enquanto você trabalha, enquanto você dirige. Isaías capítulo 55, versículo 11. A minha palavra não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Quarto passo. Pratica a gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escreve 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser pequenas. Eu acordei hoje, eu tenho comida, eu tenho um teto. A gratidão muda o foco da tua mente. Ela te tira do modo de escassez e te coloca no modo de abundância. E quando você começa a ver o que você tem, em vez de focar no que você não tem, algo muda dentro de você. Quinto passo. Perdoa. Ativamente. Faz uma lista mental das pessoas que te machucaram e, uma por uma, você declara: eu perdoo fulano, eu solto essa mágoa, eu escolho a liberdade. E toda vez que a lembrança voltar, você repete: eu já perdoei isso, eu já soltei isso. Não é sobre sentir, é sobre escolher. E com o tempo, o sentimento vem atrás da escolha. Sexto passo. Confronta as mentiras. Toda vez que um pensamento negativo, destrutivo, limitante vier, você para e pergunta: isso é verdade? Ou é uma mentira? E se for mentira, você rejeita. Eu rejeito esse pensamento. Isso não é quem eu sou. Isso não é o que Deus diz sobre mim. E você substitui com a verdade. Eu sou mais que vencedor. Eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros dias, vai parecer que nada mudou. Você vai se sentir ridículo. Você vai duvidar. Mas não desiste, porque a renovação da mente não acontece de um dia para o outro. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, é um processo, é diário, é constante, mas é real. E Filipe, aquele pescador simples que tinha medo, que tinha dúvida, ele se tornou um homem que virou cidades de cabeça para baixo. Ele pregou o evangelho em lugares onde ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Ele fez milagres. Ele libertou pessoas, não porque ele era especial, mas porque ele permitiu que Jesus renovasse a mente dele. Ele deixou a verdade entrar e a verdade o libertou. Agora é a tua vez. A tua mente é o campo de batalha. E essa batalha determina tudo. Determina a tua paz. Determina a tua fé. Determina o teu futuro. E Jesus está te oferecendo a chave, a verdade, a palavra, o Espírito Santo, mas você precisa aceitar.
Você precisa usar, você precisa lutar. Imagina comigo por um momento. Você está numa sala escura. Você está lá há tanto tempo que nem lembra mais como é a luz. E você já se acostumou com a escuridão. Você até acha que é normal viver assim. Mas então alguém bate na porta. E você hesita, porque você tem medo do que está do outro lado. Mas você abre. E do outro lado está Jesus. E ele está segurando uma tocha. E ele não invade, ele não força, ele só estende a mão e diz: vem, eu vou te mostrar a luz, eu vou te mostrar a verdade, eu vou te mostrar quem você realmente é. E você tem uma escolha. Você pode fechar a porta e voltar para a escuridão, ou você pode dar um passo e depois outro e outro. E cada passo é um pensamento capturado, cada passo é uma mentira rejeitada, cada passo é uma verdade declarada. E com cada passo, a luz fica mais forte e você começa a ver, você começa a entender, você começa a viver. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas vale a pena, porque a liberdade vale a pena, a paz vale a pena, a vida abundante que Jesus prometeu vale a pena. E você não precisa esperar até morrer para experimentar isso. Você pode começar hoje, agora. Nesse momento, então eu quero te deixar com um desafio. Por 30 dias, você vai praticar o que eu te ensinei aqui. Você vai guardar a entrada. Você vai criar momentos de silêncio. Você vai declarar a verdade. Você vai praticar a gratidão. Você vai perdoar. Você vai confrontar as mentiras. Todos os dias, sem exceção. E no final desses 30 dias, você vai olhar para trás e vai perceber que algo mudou. Talvez não tudo, mas algo. E esse algo é o começo de uma transformação que não para mais. Se esse vídeo tocou o teu coração, se algo aqui ressoou com você, deixa um comentário simples. Escreve: eu escolho renovar minha mente. Só isso. Porque quando você declara isso publicamente, você está criando um compromisso. Você está dizendo: eu não vou mais aceitar viver preso. Eu escolho a liberdade. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque você conhece alguém. Você conhece aquela pessoa que está lutando, que está afundando, que está presa. E talvez essa mensagem seja exatamente o que ela precisa hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque o que a gente faz aqui não é entretenimento, é transformação, é verdade, é vida. E eu quero te acompanhar nessa jornada, eu quero ver você livre, eu quero ver você andando na plenitude do que Jesus tem para você. E antes de eu terminar, deixa eu orar por você. Fecha os olhos comigo, só por um momento. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo isso agora. Eu oro pelas mentes cansadas, pelas mentes presas, pelas mentes bombardeadas de mentiras. Senhor, liberta, renova, transforma, que a tua verdade penetre fundo, que a tua palavra quebre toda fortaleza. Que o teu Espírito traga clareza, paz, coragem. Que cada um que está aqui tome a decisão hoje de não viver mais na escuridão, de lutar pela liberdade, de acreditar que é possível. Em nome de Jesus. Amém. A tua mente é o campo de batalha, mas você não está lutando sozinho. Jesus está com você e ele já venceu. Agora é só você escolher acreditar nisso e viver de acordo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Até o próximo vídeo. Fica na paz.